Avivamento da Rua Azusa, capítulo 3, mais intenso. Em 8 de agosto de 1906, eu aluguei uma igreja na esquina das ruas 8 e Maple para uma missão pentecostal. Fui levado até essa igreja em fevereiro, enquanto ela ainda estava ocupada pelo povo da Coluna de Fogo. Fui pressionada a orar por um prédio para os cultos após descobrir que a igreja do Novo Testamento não seguiria em frente, mas eu sequer sabia da existência desse prédio. Certo dia, inesperadamente, eu estava andando e o vi pela primeira vez. Percebi que devia ter sido uma igreja alemã, mas que estava agora fora de uso. Por curiosidade, abri a porta, a qual estava destrancada, e entrei. Descobri que os nuvens de fogo estavam no local. Ajoelhando-me diante do altar para um período de oração, o Senhor falou comigo e eu recebi um testemunho maravilhoso do Espírito. Em um instante eu estava caminhando pelas fileiras reivindicando-as para o Pentecostes. Sobre a porta havia um grande lema escrito: God ist die Liebe. Deus é amor. Isso ocorreu 2 meses antes de a obra de Azusa começar. Não procurei mais por um prédio, sabendo que Deus havia falado. Certa noite, 6 meses depois, em agosto, eu estava passando por aquele caminho e vi um sinal. Aluga-se, sobre a igreja. Havia acabado de ser liberado. O Senhor falou para mim: aí está a sua igreja. A nuvem de fogo havia se tornado fumaça, incapaz de pagar o aluguel. Eles foram os opositores mais amargos da obra de Azusa. O Senhor havia disponibilizado o local para nós. No dia seguinte, fui levado a dizer ao nosso locador, o irmão Fred Shepard, sobre a situação. Eu não pedi que me ajudasse, mas o Senhor me enviou para ele. Ele perguntou quanto era o aluguel, foi para outra sala e voltou rapidamente com um cheque de $50. Esse era o aluguel do primeiro mês e eu reservei o local imediatamente. A verdade deve ser dita. Azusa também começou a falhar com o Senhor no início de sua história. Deus me mostrou que um dia eles iriam se organizar, muito embora nenhuma palavra sobre isso tenha sido passada para mim. O Espírito revelou isso para mim. Ele me fez avisá-los da criação de um espírito de partidarismo da obra pentecostal. Os cristãos batizados pelo Espírito deveriam permanecer como um único corpo, assim como foram chamados e livres, assim como o seu espírito era livre. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Gálatas 5:1b. Os cristãos da Igreja do Novo Testamento já haviam impedido o seu próprio progresso nesta maneira. Deus queria um grupo de avivamento, um canal através do qual ele pudesse evangelizar o mundo, abençoando todos os povos e crentes. Ele, naturalmente, não poderia realizar isso com um partido sectário. Esse espírito foi a maldição e morte de todos os grupos de avivamento mais cedo ou mais tarde. A história se repete quanto a isto. Certamente, no próximo dia, após eu ter feito esse aviso no culto, encontrei um sinal do lado de fora do prédio escrito: Missão Apostólica de Fé. O Senhor disse: foi isso que eu lhe disse. Eles o haviam feito. Certamente, um espírito de partidarismo não pode ser pentecostal. Criar um corpo separado é anunciar a nossa falha como um povo de Deus. Isso prova para o mundo que não podemos nos dar bem juntos, em vez de levá-los a acreditar em nossa salvação. Para que todos sejam um, para que o mundo creia. João 17:21. A partir daquele momento, os problemas e a separação começaram. Não era mais um espírito livre para todos como havia sido. A obra se tornou mais um grupo e partido rival. Assim como as outras igrejas e seitas da cidade, não é de se espantar que a oposição por parte das igrejas tenha aumentado continuamente. Fomos chamados para abençoar e servir todo o corpo de Cristo em todos os lugares. Cristo é um e o seu corpo só pode ser um. Dividi-lo é apenas distribuí-lo, igual a um corpo natural. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. 1 Coríntios 12:13a. A igreja é um organismo, não uma organização humana. Posteriormente, eles tentaram colocar toda a obra da Costa sobre essa organização, mas falharam miseravelmente.
A obra havia se espalhado até Portland e Seattle. O povo de Deus deve ser livre da hierarquia. Ele foi comprado com sangue e não pertence a si mesmo. Uma obra mais antiga no Texas tentou mais tarde unir as missões pentecostais na costa do Pacífico e em Los Angeles. Mas eles também falharam. Por que eles deveriam reivindicar alguma autoridade sobre nós? O avivamento na Califórnia era único e isolado quanto à sua origem. Ele veio do céu, mesmo que o irmão Seymour não tenha recebido o batismo até que vários outros houvessem entrado no grupo. Ele não chegou em Los Angeles até a 11ª hora. A grande batalha do início, tanto em Los Angeles como em qualquer outro lugar, havia sido o conflito entre a carne e o espírito, entre Ismael e Isaac. Nas ruas 8 e Maple, o Espírito foi poderosamente manifestado desde o início. Ele possuía todo o controle, a atmosfera era pesada com a presença de Deus. O indivíduo precisava estar correto para permanecer na 8 e Maple. O tremor realmente surpreendeu os hipócritas, Isaías 33:14. Por dias, podemos apenas nos ajoelhar diante do Senhor em oração. A atmosfera era quase sagrada e santa demais para tentarmos um ministério. Assim como os pastores nos antigos tabernáculos, não conseguíamos ministrar, pois a glória era imensa. Apesar disso, no entanto, tivemos terríveis batalhas contra professores e enganadores carnais, e o Espírito foi imensamente ofendido por espíritos opositores. Mas Deus proveu a vitória. O clima nas ruas 8 e Maple foi, por um tempo, ainda mais intenso do que em Azusa. Deus chegou tão maravilhosamente próximo de nós que a própria aura do céu parecia nos envolver, o peso da glória. Ver 2 Coríntios 4:17. Divina que estava sobre nós era tal que podíamos apenas nos curvar. Por muito tempo, dificilmente podíamos nos manter sentados. Todos se ajoelhavam. Por vezes, durante todo o culto, raramente eu era capaz de me conter e não me deitar completamente com o rosto para o chão. Havia uma pequena inclinação a cerca de meio metro para uma plataforma quando nos mudamos para a igreja. Eu me deitava sobre ela, geralmente, enquanto Deus guiava os cultos. Esses eram os seus cultos. Todas as noites o poder de Deus estava poderosamente sobre nós. Era glorioso. O Senhor parecia quase visível. Ele era tão real. Tivemos grandes problemas com pregadores estranhos que queriam discursar. Eles pareciam ter menos senso em comparação a todos os outros e não sabiam o suficiente para se manterem imóveis diante dele. Eles gostariam de ouvir a si mesmos, mas diversos pregadores se modificaram nesses encontros. A cidade estava repleta deles, assim como nos dias de hoje. Eles balançavam como uma folha seca. Tínhamos uma área comum para ossos secos. Ver Ezequiel 37, de 1 a 10. Sempre reconhecemos Azusa como a missão-mãe, e jamais houve qualquer atrito ou ciúmes entre nós. Visitávamos uma a outra. O irmão Seymour frequentemente se encontrava conosco. Escrevi para o Christian Harvester, nesta época, o seguinte: os encontros nas ruas 8 e Maple são encantadores. Tivemos o melhor momento de todos ontem. Durante todo o dia, o poder de Deus assolou o local. A igreja estava lotada, uma convicção poderosa tomou o povo. O Espírito liderou o culto do início ao fim. Não havia nenhum programa e dificilmente haveria alguma chance até mesmo para anúncios necessários. Não havia nenhuma tentativa de pregação. Algumas mensagens foram informadas pelo Espírito. Todos eram livres para obedecer a Deus. O altar estava cheio de almas em busca de Deus o dia inteiro. A esposa de um pregador metodista livre veio para um poderoso batismo, falando algo como chinês. Todos que recebiam o batismo do Espírito falavam em línguas. Havia pelo menos 6 pregadores da santidade, alguns grisalhos honráveis e confiados, para serviço frutífero por anos, buscando sinceramente o batismo. Eles simplesmente jogavam as mãos para o alto diante da revelação de Deus e pararam de adiar o seu Pentecostes. O presidente da Igreja da Santidade do Sul da Califórnia foi um dos primeiros no altar, buscando a Deus diligentemente. Novamente, escrevi em algum jornal:
O espírito permite pouca interferência humana nos cultos, geralmente deixando que erros passem despercebidos ou os tirando do caminho ele mesmo. Coisas que geralmente sentimos que devem ser corrigidas são frequentemente ignoradas, e dessa forma, uma calamidade ainda pior é evitada. Chamar a atenção para essas coisas leva um espírito de temor aos fiéis, então eles deixam de buscar. O espírito é impedido de operar. Elas as tiram do caminho. Existem problemas maiores atualmente. Tentamos impedi-los de exaltar o poder de Satanás. Estamos pregando para o grande Cristo ao invés disso, e Deus está usando criancinhas. O inimigo está movendo o inferno para quebrar a nossa comunhão através das diferenças doutrinais, mas devemos manter a união do Espírito de todas as maneiras possíveis. Algumas coisas podem ser ajustadas posteriormente, elas são menos importantes. Deus jamais colocará essa missão nas mãos dos humanos. Se isso alguma vez cair no controle humano, estará arruinado. Muitos se juntariam a nós se não precisassem perder suas cabeças e se humilharem. Na tarde do dia 16 de agosto, em 8 Maple, o Espírito se manifestou através de mim em línguas. Havia 7 de nós presentes no momento. Era um dia útil. Após um período de testemunho e louvor, quando tudo estava silencioso, eu estava suavemente andando pelo local, louvando a Deus em meu espírito. Subitamente, eu parecia ouvir em minha alma, e não com meus ouvidos naturais, uma rica voz falando em uma língua que eu não conhecia. Posteriormente, ouvi algo parecido com ela na Índia. Tal língua parecia ser capaz de abranger e satisfazer inteiramente meus louvores suprimidos em meu ser. Em poucos momentos, aparentemente de forma involuntária, eu me encontrei enunciando os mesmos sons com meus próprios órgãos vocais. Era uma continuação exata da mesma expressão que eu havia ouvido em minha alma alguns momentos antes. Parecia ser uma língua perfeita. Eu era praticamente um ouvinte exterior. Fui completamente rendido a Deus e simplesmente carregado pela sua vontade, como se estivesse em uma corrente divina. Eu poderia ter impedido as palavras, mas não faria por nada. Um céu de êxtase consciente acompanhou o fenômeno. É impossível descrever a experiência de forma precisa. Ela deve ser experienciada para ser apreciada. Não houve esforço algum da minha parte e nenhuma resistência possível. A experiência era quase sagrada. O Espírito Santo tocando em minhas cordas vocais, como se em uma harpa eólica. Toda a fala foi uma completa surpresa para mim. Eu jamais tive um real desejo de falar em línguas, porque não compreendia com a minha mente natural e passei a temê-lo em vez disso. Não tenho desejo algum de sequer saber o que eu estava falando. Parecia ser alguma expressão espiritual puramente fora do reino da mente natural ou do discernimento. Eu estava verdadeiramente selado na testa, abandonando inteiramente as obras da minha própria mente natural. Escrevi e publiquei minha experiência posteriormente com as seguintes palavras: o Espírito havia gradualmente me preparado para essa culminação em minha experiência, tanto em orações por mim mesmo quanto para terceiros. Assim, eu me aproximei de Deus e meu espírito foi imensamente subjugado. Em lugar de completo abandono da vontade própria, foi alcançado, em consciência absoluta de minha impotência, purificada da atividade própria natural. Esse processo foi cumulativo. A presença do Espírito em meu ser foi tão sensível para mim quanto a água no indicador de nível de uma caldeira a vapor. Minha mente, a última fortaleza do ser humano a se render, foi possuída pelo Espírito. As águas que estavam gradualmente se acumulando subiram para minha cabeça. Fui inteiramente possuído por ele. A profissão em línguas foi destituída de elementos humanos, conforme o Espírito concedia a falar. Ver Atos 2:4b. A emoção de estar completamente rendido a ele. Minha mente sempre foi muito ativa. Suas operações naturais me levaram a ter muitos problemas em minha experiência cristã, destruindo argumentos, segundo Coríntios 10:5a.
Nada impede nem a fé e a operação do espírito, nem a arrogância da alma humana e a sabedoria, a força, a autossuficiência da mente humana. Todas essas coisas devem ser crucificadas. E aqui é onde a luta começa. Devemos nos tornar completamente arruinados, minuciosamente humilhados, antes que possamos receber a possessão completa do Espírito Santo. Queremos o Espírito Santo, mas o fato é que ele está querendo nos possuir. Em meu caso, na experiência de falar em línguas, eu atingi o clímax do abandono. Isso abriu o caminho para um novo ministério do Espírito em serviço. A partir daquele momento, o Espírito começou a fluir através de mim de uma nova maneira. Mensagens chegavam com unções de uma maneira que eu jamais havia visto antes. A inspiração e iluminação espontânea era verdadeiramente maravilhosa, acompanhada de um poder convincente. O batismo pentecostal completo significa um completo abandono ou um domínio pelo Espírito Santo de todo o indivíduo com o espírito de obediência instantânea. Eu conheci muito do poder de Deus pelo serviço por muitos anos antes disso, mas agora percebia uma sensibilidade para com o Espírito, uma rendição que tornava possível para Deus possuir e operar por novas maneiras e canais, com resultados muito mais poderosos e diretos. Na experiência, também recebi uma nova revelação de sua soberania, tanto em propósito quanto em atitude, de tal maneira que eu jamais havia visto antes. Descobri que eu frequentemente acusava Deus de uma aparente falta de interesse ou atraso de atitude, quando eu deveria ter me rendido a Ele em fé, de modo que Ele pudesse ser capaz de operar através de mim a sua vontade soberana. Fui até o pó em humilhação com essa revelação de minha própria estupidez e do seu cuidado e desejo soberano. Vi que o pequeno desejo que eu possuía pelo seu serviço era apenas uma pequena parte do que ele era capaz de me oferecer de todo o seu grande desejo, interesse e objetivo. Sua palavra reafirma isso. Tudo o que havia de bom em mim, em pensamento ou ação, tinha vindo dele. Assim como Hudson Taylor, eu sentia agora que ele estava me pedindo para simplesmente ir até ele, para ajudar naquilo que apenas ele havia proposto e desejado. Eu me senti muito pequeno à luz dessa revelação e de meu equívoco anterior. Ele existia e estivera operando seu propósito eterno, muito antes de eu ter sido sequer pensado, e existirá até muito depois de eu ter partido. Não havia tensão ou constrangimento, nenhum esforço para adquirir o batismo. Comigo era simplesmente uma questão de rendimento. De fato, era o oposto de esforço. Não havia nenhuma inflamação na garganta, nenhuma cirurgia a ser operada em minhas cordas vocais. Eu não tive a menor dificuldade em falar em línguas e, ainda assim, posso entender agora como alguns podem ter tais dificuldades. Eles não estão completamente rendidos a Deus. Comigo, a batalha tinha sido havia muito tempo prolongada. Eu já havia me desgastado e me rendido inteiramente. Deus não lida com dois indivíduos semelhantes. Eu não estava realmente procurando pelo batismo quando o adquiri. E, na verdade, jamais realmente o procurei como uma experiência definitiva. Eu queria estar completamente rendida a Deus, mas, além disso, não tinha nenhuma expectativa ou desejo definitivo. Eu queria mais dele, e isso era tudo. Não havia nenhuma multidão agitada à minha volta para me confundir ou me animar. Ninguém estava sugerindo línguas para mim no momento, seja pelo argumento ou pela imitação. Graças a Deus, Ele é capaz de realizar a sua obra sem muito auxílio e oferecer muito mais sem ajuda. Eu não acredito em levar a criança adiante, espiritualmente falando, com instrumentos. Acredito na oração auxiliar, sã e sincera, no Espírito. Muitas almas são puxadas do ventre da convicção à força e precisam ser incubadas logo depois. Assim como é na natureza, o mesmo ocorre na graça. É melhor deixar de lado, o quanto for possível, os médicos e velhas parteiras. A criança é, certas vezes, quase morta por sua violência não natural. Um bando de chacais sobre sua presa dificilmente poderia agir mais ferozmente do que o que testemunhamos em alguns casos. No nascimento natural, geralmente é melhor deixar a mulher sozinha o quanto possível. Deveríamos ensinar a estar prontos para encorajar, mas não forçar o parto. Partos naturais são melhores.
Fui mantido amplamente por um ministério de intercessão e profecia antes de alcançar essa condição de completo abandono para o Espírito. Eu deveria, então, seguir em serviço. Quando meu dia de Pentecostes chegou por completo, o canal foi aberto, as águas vivas jorraram, a porta do meu serviço se abriu com o toque da mão de um Deus soberano. O Espírito começou a operar dentro de mim de uma maneira nova e mais poderosa. Era um clímax, um desenvolvimento distinto e revigorante, uma experiência histórica para mim. Eu sabia agora que havia provado aquilo que fora apartado de nós como um grupo. De fato, essa se provou ser uma época na história da Igreja tão distinta e definitiva quanto a ação do Espírito nos tempos de Lutero e Wesley, e com muito mais presságios. E nem tudo ainda virou história. Ainda estamos muito perto do acontecimento para entendê-lo e apreciá-lo por inteiro. Mas demos um passo de volta ao caminho para a restauração da Igreja como em seus primórdios. Estava completando o círculo. Jesus voltará para uma igreja perfeita, sem mácula, nem ruga, Efésios 5:27. Ele está vindo para um corpo, não uma dúzia de corpos. Ele é a cabeça. E como tal, ele não é nenhuma monstruosidade, nem sem corpos, para que todos sejam um, para que o mundo creia. João 17:21. Esse, afinal de contas, é o maior dos sinais para o mundo. Ainda que falássemos as línguas dos homens e dos anjos e não tivéssemos amor, vê 1 Coríntios 13:1. Eu senti que, após a minha experiência de falar em línguas, as línguas humanas eram fáceis para mim, um fato que foi comprovado. Também aprendi a cantar no espírito, muito embora eu jamais tenha sido um cantor e não soubesse sobre música. Eu jamais busquei as línguas, minha mente natural resistiu à ideia. Esse fenômeno necessariamente viola a razão humana, significa o abandono da aptidão racional por um momento. E isso é uma tolice e um obstáculo na mente ou razão natural. Ver 1 Coríntios 2,14. É sobrenatural. Não precisamos esperar que alguém que não tenha alcançado esse nível de abandono em seu espírito humano, essa mortificação de sua própria lógica, aceite ou compreenda esse fenômeno. A lógica natural deve ser rendida nesse assunto. Há um abismo a ser atravessado entre a lógica e a revelação, e é esse o princípio da experiência que leva ao batismo pentecostal. É por isso que as pessoas simples geralmente o adquirem primeiro, muito embora talvez nem sempre de maneira tão equilibrada ou capaz comparadas às outras. Elas são como os meninos indo nadar, para usar uma representação comum. Entram primeiro porque têm menos roupas para tirar. Devemos todos entrar despidos nessa experiência. A antiga igreja vivia com base nisso como um princípio comum. Por isso, o seu abandono para a operação do Espírito, seus dons sobrenaturais e seu poder. Nossos sabichões, aqueles que fingem conhecer o poder do Espírito, não conseguem alcançar isso. O tornar-se um tolo, não saber nada sobre si mesmo, para poder receber a mente de Cristo. Não quero dizer que devemos falar em línguas continuamente. O batismo não se trata apenas de línguas. Podemos viver nesse local de iluminação e abandono e ainda assim falar a nossa própria linguagem. A Bíblia não foi escrita em línguas. Podemos certamente viver no Espírito em todos os momentos. O nível de abandono, todo o eu mortificado, ciente de sua ignorância, de sua carência, exceto daquilo que o Espírito ensina e transmite para nós. Esse é o verdadeiro lugar de poder no ministério do serviço. Não há nada a não ser Deus, o Espírito puro. Toda esperança ou senso de capacidade no natural é jogado fora. Vivemos pela sua respiração, por assim dizer. O vento, no dia do Pentecostes, era o sopro de Deus. Ver Atos 2:2. Mas o que mais podemos dizer? Isso deve ser experienciado para ser entendido. Não pode ser explicado. Certamente tivemos uma parte do Espírito antes sem isso. Esse fato toda a história testifica, mas não podemos ter o batismo pentecostal sem isso. Os apóstolos o receberam subitamente e por completo. Apenas a simples fé e o abandono podem recebê-lo, pois a razão humana pode encontrar todos os tipos de defeitos e aparentes bobagens na experiência. Eu falei em línguas por cerca de 15 minutos nessa primeira ocasião. Então a inspiração imediata passou naquele momento. Falei mais algumas vezes depois disso, mas jamais tentei reproduzi-las.
Seria tolice e sacrilégio tentar imitá-las. A experiência deixou para trás a consciência de um estado de completo abandono para o Senhor, um local de perfeito descanso para as minhas próprias obras e atividades mentais. Fui deixado com uma percepção do completo controle de Deus e de sua presença de forma natural, de maneira equivalente. Foi uma experiência extremamente sagrada. Muitos criticaram inutilmente esse princípio e essa dominação. Eles falharam em continuar no espírito e levaram outros a cair. Isso causou muitos danos. Mas a experiência ainda permanece um fato, tanto na história quanto na realização atual. A maior parte do conhecimento cristão sobre Deus é e sempre foi, desde a perda do espírito pela antiga igreja, um conhecimento intelectual. O seu conhecimento sobre a palavra e os princípios de Deus são racionais, adquiridos através da lógica e da compreensão natural em sua maior parte. Eles possuem pouca revelação, iluminação ou inspiração vindas diretamente do Espírito de Deus. Os famosos comentaristas Conybeare e Ronson disseram: o dom de falar em línguas foi resultado de um súbito fluxo do sobrenatural para o crente. Sob essa influência, o exercício da compreensão foi desligado por um tempo, enquanto o espírito era envolto em um estado de completa alegria pela comunicação imediata do Espírito de Deus. Nesse estado de alegria, o crente foi forçado pelo poder irresistível de proferir seus sentimentos de gratidão e arrebatamento nas palavras que não eram suas. Eles geralmente são ignorantes quanto aos seus significados. Stalker, em sua obra Life of Paul, disse o seguinte: o falar em línguas, parece ter sido um tipo de profissão no qual o orador derramou uma rapsódia apaixonada, através da qual a sua fé religiosa recebeu tanto expressão quanto exaltação. Alguns não foram capazes de dizer aos outros o significado do que estavam dizendo, enquanto outros possuem esse poder adicional. E também houve aqueles que, muito embora não falassem eles mesmos em línguas, foram capazes de interpretar o que os oradores inspirados estavam dizendo. Em todos os casos, parece ter sido um tipo de inspiração imediata, de modo que o que eles fizeram não foi o efeito de cálculo ou preparação, mas de um forte e presente impulso. Esses fenômenos são tão notáveis que, se narrados em uma história, colocariam uma séria distinção na fé cristã. Eles demonstram a grande força com que, em sua primeira entrada no mundo, o cristianismo tomou posse dos espíritos que tocou. Os próprios dons do Espírito foram corrompidos em instrumentos de pecados, pois aqueles possuidores de dons mais chamativos, como milagres e línguas, gostavam muito de exibi-los e os tornavam infundamente para a vanglória. Há sempre riscos atrelados aos privilégios. As crianças frequentemente se cortam com facas afiadas. No entanto, certamente estamos em um risco maior ao nos mantermos estagnados, onde estamos, do que seguindo em frente confiantemente por Deus. Descrevendo algumas de minhas experiências pessoais, antes de experimentar o batismo, eu escrevi para o Christian Hapster: meu próprio coração foi sondado até que eu gritasse sob a luz adicional: Deus, liberta-me de minha autoconsciência religiosa. Raramente sofri em humildade, vergonha e reprovação, como nessa visão de minha melhor versão em vista de Deus. Minha beleza religiosa foi de fato transformada em corrupção. Eu senti que não podia tolerar ouvir ou sequer pensar sobre isso novamente. Eu sentia que ficaria feliz em esquecer até mesmo o meu próprio nome e identidade. Assim, com extrema satisfação, destruí os registros de minhas realizações anteriores para Deus, sobre as quais meus olhos amaram demorar-se. Agora eu as detestava com uma tentação do diabo para a autoexaltação. Cartas de recomendação escritas para serviços religiosos, obras literárias de aparente primazia para mim e sermões que pareciam-me excepcionais em conhecimento e construção, agora, na verdade, davam-me náuseas, tendo em vista o elemento do orgulho detectado neles. Descobri que tinha passado a me apoiar neles para uma expectativa de benefício e favorecimento divino. Nada além do sangue de Jesus havia sido perdido de vista, pelo menos em parte. Eu também estava dependendo dessas coisas para que elas me recomendassem para Deus. Nisso havia grande perigo. Então destruí esses documentos estimados, falsas evidências, como se estivesse destruindo uma víbora.
antes que eles me tentassem para longe da suficiência exclusiva de seus méritos. Isso significou uma profunda examinação do coração. Serviços antigos se tornaram um completo vazio para mim e com grande alívio de minha parte. Comecei de novo por Deus, como se jamais tivesse realizado nada. Eu sentia que estava de mãos vazias diante dele. O fogo da provação parecia queimar todos os meus feitos religiosos. Deus não queria que eu me apoiasse neles. No futuro, eu deveria esquecer de tudo que eu pudesse fazer por Deus assim que tivesse sido realizado, para que isso não se tornasse uma armadilha para mim, seguindo em frente como se eu jamais tivesse feito algo por Deus. Essa era a minha segurança. Sem dúvida, até mesmo a menor autossatisfação no serviço religioso de um indivíduo é um grande impedimento para a bênção e favorecimento de Deus. O contentamento próprio deve ser evitado como uma serpente. Continuamos a ter maravilhosos encontros nas ruas Eight e Maple. O Senhor me mostrou que Ele queria que essa obra fosse ainda mais intensa do que qualquer outra coisa que tínhamos experimentado na época. Ele não estava inteiramente satisfeito com a obra de Azusa, por mais intensa que ela tivesse sido, ainda havia muita vida própria, religião própria entre nós. Isso naturalmente significava guerra, dura e amarga, contra o inimigo. Nossa obra deveria ser um tipo de estação de purificação, em que os exercícios carnais, as falsas manifestações e o ser religioso em geral seriam tratados. Estávamos à procura de experiências reais, permanentes e estabelecidas, com características divinas e sem recaídas. Fui imensamente testado financeiramente mais uma vez. Certo dia precisei caminhar por 25 quarteirões até a cidade, pois não tinha dinheiro para a passagem. Um irmão tão pobre quanto eu me ofereceu uma moeda para voltar para casa. Na mesma época, tínhamos cultos gloriosos. Muitos estavam prostrados sob o poder. O diabo me enviou 2 fortes caracteres certa noite para distrair a obra. Uma mulher espírita se colocou adiante como um tambor principal para liderar a música. O outro era um pregador fanático com uma voz que quase estremeceu as vidraças. Tive de censurá-lo abertamente. Ele havia tomado todo o culto, a vaidade estava fortemente dele. O espírito foi gravemente ofendido, Deus não pôde operar. Eu havia sofrido demais pela obra para virar as costas para o diabo tão facilmente. Além disso, eu era responsável pelas almas e pelo aluguel. Tivemos uma batalha feroz com tais espíritos, eles teriam arruinado tudo. O diabo não tinha consciência e a carne não tinha senso. Na primeira vez em que abri a igreja para os cultos, vi um dos piores fanáticos e impostores religiosos da cidade sentado nos degraus esperando por mim. Ele era um pregador e queria liderar as coisas. Eu o expulsei do local como Neemias o fez com o filho de Joiada. Neemias 13:28. Eu jamais imaginei que deveria tanto do diabo em tantas pessoas. A cidade parecia estar cheia delas. Ele tentava os cristãos a lutar e impedia o espírito. Esses impostores e excêntricos eram os primeiros nos cultos. Tivemos um grande período de limpeza. Havia muito charlatanismo profissional e religioso. O julgamento precisou começar na casa de Deus, ver 1 Pedro 4,17. Lutero foi imensamente incomodado por fanáticos obstinados e religiosos em seu templo de Wittenberg, onde ele estava então escondido. Ele escreveu para Melanchthon em Wittenberg, oferecendo uma pedra de toque a esses fanáticos. Pergunte a esses profetas se eles sentiram aqueles tormentos espirituais, aquelas criações de Deus, aquela morte e inferno que acompanham uma verdadeira separação. Quando ele voltou para Wittenberg e eles tentaram sua mágica nele, ele os enfrentou com estas bruscas palavras: tapei o seu espírito no focinho. Eles agiram como demônios com um desafio, mas isso quebrou seu feitiço. Fomos obrigados a lidar firmemente com os casos extremos, mas, no geral, o espírito ignorou e retirou irregularidades do caminho sem chamar maiores atenções para elas. Muitos declararam que não podemos abrir nossos cultos hoje em dia, mas, se isso for verdade, então também devemos manter Deus de fora.
O que precisamos é que Deus controle mais os cultos. Ele deve estar livre para revelar-se a qualquer custo. Os próprios cristãos estão em grande parte muito confusos e rebeldes. Através da oração e da auto-humilhação, Deus ficará encarregado dos encontros. Esse era o segredo no início. Nós apoiamos em oração, amor e união. E nenhum poder poderia quebrar isso, mas o eu deve ser queimado. Os cultos devem ser controlados pelo trono. Uma atmosfera espiritual deve ser criada por meio da humildade e da oração, na qual Satanás não pode viver. E isso percebemos no início. Era o completo oposto do zelo religioso e da ambição carnal e religiosa. Não sabíamos nada sobre métodos de animação, ou seja, breve, nos dias de hoje. Todo esse sistema é um produto ilegítimo no que diz respeito ao Pentecostes. É preciso tempo para ser sagrado, o mundo se apressa, isso não nos leva a lugar nenhum com Deus. Um dos motivos da intensidade da obra de Azusa foi o fato de que os obreiros não eram novatos. Eles foram amplamente chamados e preparados por anos das fileiras da santidade, do campo missionário, e assim por diante. Eles foram queimados, testados e comprovados. Eram, em sua maior parte, veteranos amadurecidos. Eles haviam caminhado com Deus e aprendido profundamente sobre o seu espírito. Eram pioneiros, tropas de choque, os 300 de Gideão, para espalhar o fogo pelo mundo, assim como os discípulos foram preparados por Jesus. Aceitamos agora uma mistura de gente. Êxodo 12:38. E as sementes da apostasia tiveram tempo de trabalhar. O primeiro amor foi amplamente perdido, Apocalipse 2:4b. O cão voltou ao seu próprio vômito, segundo Pedro 2:22. Em vários casos, ou seja, para as doutrinas e práticas babilônicas, dificilmente se pode esperar que uma mãe enfraquecida dê à luz crianças saudáveis. O espírito operou tão intensamente e o povo estava tão sedento no início que o espírito carnal e humano injetado nos cultos era facilmente detectado. Era como se um desconhecido tivesse invadido um grupo particular e seleto. A presença era dolorosamente perceptível. As pessoas buscavam a Deus. Ele estava em seu templo sagrado. A terra, tudo o que é humano, deve se manter em silêncio diante dele. Abacuque 2:20. Isso apenas causou a tormenta e dor. Nossas salas de espera, a oração hoje em dia são apenas uma sombra das salas antigas, muito frequentemente um local para o extravasamento do entusiasmo humano, ou para se tornar mentalmente intoxicado, supostamente pelo Espírito Santo. Não deveria ser assim. Isso é mero fanatismo. Nos dias anteriores, a sala de espera era o primeiro pensamento e fonte de recursos para uma missão pentecostal. Era sagrada, um tipo de terra santa. Havia também consideração mútua. Ali as pessoas buscavam aquietar-se das atividades de suas próprias mentes e espíritos ativos, para escaparem do mundo por um tempo e ficarem sozinhas com Deus. Não havia nenhum espírito barulhento e inquieto ali. Isso, no mínimo, poderia ser feito em outro lugar. As afirmações e confusões de um mundo exigente eram impedidas de entrar. Era um tipo de cidade de refúgio, desse tipo de coisa, um abrigo de descanso, onde Deus podia falar com suas almas e ser ouvido. As pessoas podiam passar horas em silêncio, examinando seus próprios corações em privacidade, assegurando a mente sobre o Senhor para ações futuras. Isso parece ser quase impossível hoje em dia entre os meios atuais. Nós nos mortificamos ao ir até a sua presença. E isso exige grande quietude de espírito. Precisamos de uma santidade das santidades. Que judeu dos tempos antigos ousaria agir no templo de Deus de maneira que agimos hoje em dia nas missões? Isso significaria a morte dele. Estamos cheios de insensatez e arrogância fanática. Até mesmo os católicos formais possuem mais respeito no geral do que nós. No domingo, em 26 de agosto, o pastor Pendleton e cerca de 40 de seus membros vieram para Eight Maple para adorar conosco. Eles receberam o batismo e falaram em línguas em sua igreja. A denominação religiosa os havia expulsado de seu próprio prédio por este crime imperdoável.
Quando soube que a igreja julgaria Pendleton por heresia, eu os convidei para se juntarem a nós se eles fossem expulsos. 2 dias depois eles foram expulsos e aceitaram meu convite. O irmão Pendleton declarou após essa experiência que ele jamais construiria outro teto doutrinário sobre sua cabeça. Ele estava determinado a seguir em frente por Deus. As multidões estão presas em sistemas eclesiásticos dentro de fronteiras sectárias, enquanto o pasto imenso e livre de Deus se estende à sua frente, limitado apenas pela cerca da palavra de Deus. Haverá um rebanho e um pastor. João 10,16b. A teologia tradicional, a verdade e revelações parciais logo se tornam lei. A consciência se torna completamente amarrada, como os pés de lótus chineses, impedida de maiores progressos. O domingo, 9 de setembro, foi um dia maravilhoso. Várias pessoas se aprumaram sob o poder por horas. O altar esteve lotado durante todo o dia, dificilmente com qualquer pausa para os serviços. Diversos indivíduos receberam o batismo. Nesses dias pregávamos muito pouco, as pessoas estavam ocupadas com Deus. O irmão Pendleton e eu podíamos geralmente ser encontrados deitados de corpo inteiro sobre a baixa plataforma, nossos rostos virados para baixo, em oração. Durante os serviços. Era quase impossível levantar o rosto nesses dias. A presença do Senhor era tão real, tínhamos muito pouco a ver com a orientação dos encontros, todos estavam olhando apenas para Deus. Nós nos sentíamos quase culpados quando precisávamos chamar a atenção das pessoas para anúncios. Era um arroubo de vitória. Deus tinha sua atenção. Por vezes a audiência se inquietava com penitência. Deus lidava intensamente com os pecados nesses dias. Isso não poderia permanecer no campo. A igreja do Novo Testamento havia se dividido nessa época. Eu estava feliz por não ter nada a ver com isso. O irmão Smiley havia colocado os irmãos batizados pelo Espírito contra a parede, havendo finalmente rejeitado o seu testemunho. Um irmão, Elmer Fisher, começou então outra missão na rua Sophie Spring, 327, conhecida como Missão Upper Hall. A maioria dos fiéis brancos de Azusa se uniam com ele, com os batizados pelo Espírito da Igreja do Novo Testamento. Posteriormente, essa se tornou, por um tempo, a missão mais forte da cidade. Tanto Azusa quanto a Igreja do Novo Testamento haviam, nesse ponto, falhado imensamente com Deus. Logo depois, entreguei 80 Maple para o irmão Pendleton, pois estava cansado demais para continuar com constantes serviços nos cultos. Eu estive por muito tempo sob constante tensão em oração e cultos e precisava de um descanso e mudança. No início da obra pentecostal, eu me tornei muito ciente do espírito de que Jesus não deveria ser menosprezado, perdido no tempo, pela exaltação do Espírito Santo e dos dons do Espírito. Parecia haver um perigo muito maior de perder de vista o fato de que Jesus é tudo e em todos. Colossenses 3:11. Eu me esforcei para mantê-lo como tema e figura central diante do povo. Jesus sempre será o centro de nossa pregação. Tudo flui por ele e nele. O Espírito Santo é oferecido para mostrar as coisas de Cristo. Ver João 16:14. A obra do Calvário e a expiação devem ser o centro de nossa reflexão. O Espírito Santo jamais chama nossa atenção de Cristo para si, mas, em vez disso, revela Cristo de maneira mais completa. Estamos correndo o mesmo risco hoje em dia. Não há nada mais profundo ou mais elevado do que conhecer a Cristo. Tudo é oferecido por Deus para esse fim. Um Espírito. 1 Coríntios 12:13. É oferecido para esse fim. Cristo é nossa salvação e nosso tudo. Que possamos conhecer a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Cristo. Efésios 3:18-19. Possuindo em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1:17b. Era para conhecê-lo, Cristo, que Paulo se empenhava. Fui levado subitamente a apresentar Jesus certa noite para a congregação de 80 Maple. Eles estavam se esquecendo dele em sua exaltação do Espírito Santo e nos dons. Agora eu estava apresentando Cristo para a sua reflexão. Eles foram tomados completamente de surpresa e condenados em um instante. Deus me obrigou a fazê-lo. Eles viram seu erro e perigo. Eu estava pregando Cristo uma noite nessa época, colocando-o diante deles em seu lugar apropriado.
quando o Espírito então testemunhou sobre o seu prazer, de modo que fui tomado pela sua presença, caindo impotente no chão, sob a poderosa revelação de Jesus para minha alma. Eu caí como João na ilha de Patmos, diante dos seus pés. Escrevi um folheto nessa época, da qual seguem alguns trechos. Não podemos nem mesmo defender uma doutrina ou buscar uma experiência, exceto em Cristo. Muitos estão dispostos a procurar poder em todas as baterias que puderem agarrar, para realizar milagres e chamar a atenção e adoração do povo para si, assim roubando Cristo de sua glória e fazendo uma bela demonstração na carne. A maior necessidade religiosa de nossa época parece ser a de verdadeiros seguidores do dócil e humilde Jesus. O entusiasmo religioso é facilmente plantado. O espírito humano favorece, então, o espírito exibicionista e religioso. Mas devemos nos ater ao nosso texto, Cristo. Apenas Ele pode nos salvar. A atenção do povo deve estar, acima de tudo e sempre, sobre Ele. Um verdadeiro Pentecostes produzirá uma poderosa convicção do pecado, uma volta para Deus. Falsas manifestações produzem apenas animação e maravilha. O pecado e a vida própria não sofrerão materialmente por essas coisas. Devemos alcançar aquilo porque nossa convicção clama. Acredite na fome de sua própria alma e siga com Deus. Não permita que o diabo o roube de um verdadeiro Pentecostes. Qualquer obra que exalte o Espírito Santo e dons acima de Jesus finalmente acabará em fanatismo. O que quer que nos leve a exaltar e amar a Jesus é bom e seguro. O contrário arruinará a todos nós. O Espírito Santo é uma grande luz, mas estará sempre focada sobre Jesus para a sua revelação. A. S. Warrell, tradutor do Novo Testamento, foi um amigo sincero de Pentecostes e buscou o batismo. Ele escreveu para o Way of Faith. O sangue de Jesus é exaltado nesses cultos de uma forma como eu raramente vi em outros lugares. Há um grande poder manifesto no testemunho por Jesus. Com um maravilhoso amor pelas almas, há também a oferta de dons do Espírito. Os cultos ocorrem na Rua Azusa, na Igreja do Novo Testamento, onde Joseph Smalley é o pastor. Alguns de seus membros são os primeiros que falaram em línguas, mas a maioria se retirou porque se sentiu restringida em sua igreja. E nas ruas 8 e Maple, onde os pastores Bertleman e Pedlington são os principais líderes. Em setembro de 1906, os seguintes textos apareceram no Way of Faith, escritos pelo Dr. W. C. Dombley, de Toronto, Canadá, que estava visitando Los Angeles na época. Alguns de seus leitores podem estar interessados nas impressões de um estranho em Los Angeles, uma obra graciosa similar àquela em Gales que está em processo aqui. Mas, quando aquela ocorre em maior parte nas igrejas, aqui a obra ocorre externamente. As igrejas não a aceitam, ou pelo menos até agora se mantiveram distantes e em espírito crítico e condenatório, assim como a obra em Gales. Esse é um avivamento leigo, conduzido pelo Espírito Santo e apoiado em salões e velhos prédios em ruínas, o que quer que possa ser utilizado para a obra. Esse é um movimento notável, que pode ser descrito como peculiar pela aparição do dom das línguas. Há 3 missões diferentes onde uma pessoa pode ouvir essas línguas estranhas. Tive a rara alegria de passar a última tarde no culto do pastor Bertleman, ou, mais corretamente, em um culto em que ele e o pastor Pendleton são os líderes titulares, mas em que, na verdade, o Espírito Santo está em completo controle. Jesus é proclamado como o chefe e o Espírito Santo o seu executivo. Logo, não há pregação, coro, órgão, nem dízimo, exceto aquilo que é voluntariamente colocado sobre a mesa ou em uma caixa na parede. Deus esteve poderosamente presente na última noite. Alguém começa a cantar. 3 ou 4 hinos podem ser cantados, intercalados com aleluias e améns. Então alguma alma sobrecarregada se levanta e grita, glória a Jesus, e entre choros e lágrimas relata sobre um grande esforço e uma grande libertação. Então, 3 ou 4 se encontram no chão com rostos brilhantes. Alguém começa a louvar a Deus e então irrompe com as mãos erguidas em uma língua. O pastor Pendleton agora conta sobre como sentiu a necessidade, buscou o batismo e Deus o batizou com tal experiência de presença, amor e confiança divina que ele jamais havia possuído antes.
Os oficiais de sua igreja logo desejaram que ele fosse expulso, e vários de seu povo foram com ele e uniram forças com o pastor Bethleman. Então, uma senhora alemã, luterana de rosto doce e idosa, contou sobre como ela se maravilhou quando ouviu as pessoas louvando a Deus em línguas e começou a orar para ser batizada com o Espírito. Após ela ter ido para a cama, sua boca se lançou em uma língua e ela louvou o Senhor durante a noite para o encanto de seus filhos. Depois, uma exortação em línguas irrompeu nos lábios do pastor Bethleman em grande doçura e, um após o outro, eles fizeram seu caminho até o altar rapidamente, até que os degraus estivessem cheios de pessoas à procura de Deus. Em qualquer crítica que possa ser feita dessa obra, é evidente que ela é divinamente patrocinada e que o Senhor está acrescentando diariamente aqueles que devem ser salvos. Ver Atos 2,47. É afirmado que este avivamento está apenas em seu início e que estamos na véspera dessa dispensação. O tema central das línguas é este, de que Jesus em breve voltará. O Dr. Dumbley escreveu novamente para o mesmo jornal. Na igreja do pastor Bethleman, os cultos ocorrem todas as noites, durante o dia inteiro nos domingos e durante toda a noite em todas as sextas-feiras. Não há ordem nos serviços, eles devem ocorrer em ordem divina. O abençoado Espírito Santo é o executivo na liderança. Os líderes ou pastores serão vistos na maior parte do tempo com os rostos voltados para o chão, ou ajoelhados no local onde o púlpito geralmente está. Mas não há nenhum púlpito, nenhum órgão, nenhum coro. Uma jovem senhora, participando pela primeira vez em um desses encontros, se encontrou sob o poder do Espírito e ficou por meia hora com um rosto radiante, inconsciente de tudo à sua volta, contemplando visões indescritíveis. Logo ela começou a dizer, glória, glória a Jesus, e falou fluentemente em uma língua estranha. No último sábado, o culto começou cedo pela manhã e continuou até a meia-noite. Não havia ninguém pregando, apenas oração, testemunho, louvor e exortação. É um fato que, no início, as plataformas e púlpitos eram mantidos fora do caminho, o mais distante possível. Não tínhamos nenhuma necessidade consciente deles. A classe clerical e o abuso eclesiástico foram deixados inteiramente de lado. Éramos todos irmãos, todos estavam livres para obedecer a Deus. Ele poderia falar através de quem ele desejasse. Ele havia derramado o seu espírito sobre toda a carne. Atos 2,17, até mesmo em seus servos e servas. Versículo 18. Honrávamos as pessoas apenas pelos seus dons divinos e ofícios. Conforme o movimento começou a enfraquecer, as plataformas foram construídas mais altas, as roupas se tornaram mais formais, coros foram organizados e bandas surgiram para animar o povo. Os reis voltaram mais uma vez aos seus tronos, restaurados à soberania. Não éramos mais irmãos. Então as divisões se multiplicaram. Então o irmão Seymour manteve sua cabeça dentro da velha caixa em Azusa. Tudo estava bem. Posteriormente, eles construíram um trono para ele também. Agora não éramos uma hierarquia, mas várias. Escrevi para outro jornal religioso o seguinte, em 1906. Amaldiçoados com a descrença, estamos lutando bravamente com a maior das dificuldades, pela restauração da gloriosa luz e poder, uma vez tão abundantemente concedida para a igreja, porém há muito tempo perdida. Nossos olhos estiveram por tanto tempo cegos pela escuridão da descrença na qual mergulhamos com a queda da igreja que agora lutamos contra a luz, pois nossos olhos são fracos. Até então havíamos caído como uma igreja, de modo que, quando Lutero procurou restaurar a verdade da justificação pela fé, isso foi combatido e rechaçado pela igreja de seu tempo como a maior das heresias. E as pessoas pagaram por isso com suas vidas. Algo similar ocorreu no tempo de Wesley. Agora, aqui estamos com a restauração da própria experiência do Pentecostes, com a chuva serôdia. Ver Tiago 5,7, uma restauração do poder em glória ainda maior. Para terminar a obra iniciada, seremos mais uma vez erguidos ao nível da igreja, da antiga igreja, para completar a sua obra, começar de onde eles pararam, quando o fracasso os assolou e, cumprindo rapidamente a última grande comissão, abrindo caminho para a vinda de Cristo, devemos largar os séculos de fracasso da igreja, a longa e obscura idade das trevas e, encurtando o tempo, nos tornar completamente restaurados com o poder, a vitória e a glória prístina?
Buscamos nos levantar, pela graça de Deus, para fora do cristianismo corrupto, desviado e ilegítimo. As comunidades pertencentes a uma igreja orgulhosa e hipócrita estão organizadas contra nós para nos oferecer a mentira. Os mercenários estão sedentos pelo nosso sangue. Os líderes e mestres das comunidades estão todos contra Cristo, contra nós e Cristo. Los Angeles parece ser o local e este o momento, na mente de Deus, para a restauração da igreja à sua posição, privilégio e poder anterior, a plenitude dos tempos. Gálatas 4:4. Parece ter chegado para a restauração completa da igreja. Deus falou com seus servos em todas as partes do mundo e enviou muitos deles para Los Angeles, representando todas as nações sob o céu. Mais uma vez, assim como antigamente, eles se reúnem para o Pentecostes, para se espalharem pelo mundo novamente com as boas novas da salvação. A base de operações foi deslocada da velha Jerusalém para Los Angeles, para o último Pentecostes. E há uma fome tremenda e divina por essa experiência em todos os lugares. Gales foi orquestrada como apenas o berço para essa restauração mundial do poder de Deus. A Índia é apenas a Nazaré, onde ele foi trazido. Apostolic Light. Novamente escrevi para o mesmo jornal. Se alguma vez as pessoas buscarem controlar, acuar ou se apropriar dessa obra de Deus, seja para sua glória individual ou para a glória de uma organização, descobriremos que o Espírito se recusa a operar. A glória nos deixará que essa seja a obra onde será concedida a Deus o seu lugar por direito, e veremos tal obra jamais sequer sonhada pelas pessoas. Seria algo terrível se Deus fosse obrigado a remover o seu abençoado Espírito de nós, ou retê-lo em um momento como esse, porque tentamos cercá-lo. Todo o nosso trabalho é levar Deus às pessoas, que possamos nos entregar por isso e apenas isso. Algumas das lombrigas das experiências passadas foram espíritos de partidarismo, diferenças sectárias, preconceitos e assim por diante, os quais são todos carnais, contrários e destrutivos para a lei do amor, para o um corpo de Cristo, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. 1 Coríntios 12, 13a. A autossatisfação será sempre uma causa de fracasso, ó irmão. Pare de dar voltas em seu velho caminho traçado pelo hábito, sobre o qual a grama parou de crescer. Lance-se sobre pastos verdes ao lado das águas vivas. Para o Way of Faith, escrevi o seguinte: estamos voltando para a idade das trevas, do desvio e queda da igreja. Estamos vivendo no momento mais importante da história dos tempos. O Espírito está deixando de lado todos os nossos planos, esquemas, empenhos e teorias, e está ele mesmo agindo novamente. Muitos que montaram minuciosamente o seu próprio ninho estão lutando intensamente. Eles não podem enfrentar o sacrifício envolvido em levantar-se para atender essas condições. O precioso metal da verdade, a emancipação da igreja da servidão do controle humano, foi trazida à tona de forma necessariamente grosseira inicialmente, como uma pedra bruta. A igreja esteve rodeada, como na natureza, por todos os tipos de elementos desprezíveis e danosos. Personalidades extravagantes e violentas buscaram se identificar com a obra. Uma grande verdade está se esforçando nas entranhas da terra, enterrada pelas ruínas do mal retrógrado da história da igreja. Mas ela está interrompendo e, em breve, se libertará dos elementos ofensivos que ainda se prendem a ela. Cristo é, por fim, proclamado como chefe. O Espírito Santo é a vida. Os membros são, em princípio, um corpo. 1 Coríntios 12, 13. Novamente, seguem-se trechos de um artigo para o Way of Faith do início de 1907. Detectamos nessas manifestações atuais o surgimento de uma nova ordem das coisas, erguendo-se do caos e do fracasso do passado. A atmosfera está repleta com a expectativa inspiradora do ideal, mas a descrença impede o nosso progresso. Nossas ideias preconcebidas nos enganam quando a oportunidade surge. Elas levam à perda e à ruína, mas o mundo está acordando hoje, agitado de seu sono, culpado de tranquilidade e morte. Os textos se derramam de todos os lados, de todas as partes do mundo, indagando fervorosamente. Que quer isto dizer? Atos 2:12b.
Temos a pulsação da humanidade, especialmente na igreja atual. Há uma grande expectativa. E essas crianças famintas e ansiosas estão chorando por pão. A especulação fria e intelectual não lhes ofereceu nada além de negações. O reino do espírito não pode ser alcançado apenas pelo intelecto. O milagroso nos agitou mais uma vez a realização do fato de que Deus ainda vive e se move entre nós. As velhas formalidades estão acabando. Perecendo, a sua sentença de morte está sendo declarada. Novas formas, uma nova ordem vida estão aparecendo. Naturalmente há um grande embate. Satanás move as tropas do inferno para nos impedir. Mas venceremos. O metal precioso deve ser refinado após ter sido minado. O precioso deve ser afastado do vil. Jeremias 15:19. Pioneiros abriram caminhos para o nosso avanço, mas as formas mais puras nos seguirão. Os espíritos heróicos e positivos são necessários para essa obra. Os homens têm falado ao longo dos anos, mas a voz de Deus, o Espírito, está nos chamando hoje. Desde que a igreja primitiva perdeu o seu poder e posição com Deus, estivemos lutando pelo nosso lugar de volta. Através de itas e ismos, teorias, credos, doutrinas, cismas, artigos, movimentos, bênçãos, experiências e profissões. Finalmente chegamos. A nascente não pode se erguer mais alto do que a sua fonte. Não precisamos de mais teologia ou teoria. Deixe essas coisas para o diabo. Aceitemos a Deus. Muitos estão oprimidos em experiências atuais. Eles, na verdade, temem buscar mais de Deus por medo de que o diabo os persiga. Para longe com tal servidão tola. Siga o seu coração, acredite na fome de seu próprio coração e siga em frente por Deus. Estamos nos mantendo no fundo. Precisamos do fogo de Deus. Métodos restritivos e regras religiosas quase esmagaram por completo nossa vida espiritual. É melhor ofendermos a todos em vez de ofendermos a Deus. Antes do derramamento de Azusa, tudo havia se estabelecido de forma concreta, controlado pelos humanos. Nada podia ser movido por Deus. Uma dinamite, o poder do Espírito Santo, era necessário